novamente no diálogo com você. E hoje, de qualquer sorte, eu já tinha anunciado um pouco lá atrás, nós vamos conversar sobre aquelas questões que envolvem seu bolso. Eu sempre brinco na sala de aula com o estudante, meu aluno, e assim, você sabe, meu filho, porque ele já tem a má vontade com o direito tributário, que é difícil. Acham eles, eu acho facinho. Mas eu brinco sempre com eles assim, você sabe, meu filho, qual é o órgão do corpo humano mais sensível? Ele fica pensando assim numa coisa, noutra, diz, o bolso. Porque dele sai, às vezes, coisas que nós não poderíamos dar a ninguém, que é um tostão de mel coado que a gente guardou para a própria sobrevivência, para o próprio bem-estar. Então, cada vez que falar de tributo com você, de imposto, de taxa, de contribuição, tenha cuidado, porque você, imagine, se você fizer um cálculo entre 100, você tirando de 100, 35, sobram 65. É assim seu salário. Você projete ele num valor de 100, tire 35 e você só tem direito a 65. E olhe lá, 35 do PIB, como se diz. 35 é do valor da tributação que vai sobre o que você ganha. Comece a prestar atenção nisto. Comece a cuidar do seu órgão mais sensível, que é seu bolso. Não brinca com isso. Então, toda vez que falar assim de prefeito, de governador, de presidente de república, você fica com cuidado sobre o que é que ele quer. Ele só quer arrecadar. Tem uma musiquinha de Luiz Gonzaga que falava de uma menina que só queria namorar. Então ele dizia, ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Aí você vai para esses órgãos a que eu me referi, prefeito, governador, presidente de república, ele só quer arrecadar, ele só quer arrecadar. Não tem problema. Muitas vezes ele tem até casa para morar, mordomia de toda a natureza, tem, portanto, segurança, motorista, isso e aquilo. Ele não sabe quanto custa para você, tirando os 35% a que eu me referi. Para que essa conversa toda? Porque você tem 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, eu costumo dizer que são as pessoas mais importantes do país. Ele pode dizer se um homem é mulher, se uma mulher é homem. Então ele pode trocar tudo, pode até isto. E aí precisamos ter cuidado com o que ele faz, com o que ele delibera. Não fique com raiva de ministro, não perca seu tempo em pensar que depois da discussãozinha que eles dois têm, dois, três, que eles vão se odiar. Na hora do cafezinho todo mundo se entende. É porque tem uma televisão ali que leva para o grande público a afeição de alguém que foi isso ou foi aquilo na discussão. Mas presta atenção no que ele vai fazer. E é por isso que eu estou chamando a atenção para o que eu vou falar. Existe um imposto que é o ICMS. Estas letras são traduzidas com umas palavras que dão para compor 2 versos de uma estrofe de uma poesia qualquer, musicada ou não. ICMS, Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços intermunicipal e interestadual. Basta chegar até aí, porque ainda tem mais coisa para dizer sobre isso. Então, basta que você entenda o que é ICMS. Se é um imposto sobre operações relativas a mercadorias, você tem um imposto sobre operações mercantis, de quem faz mercancia, de quem faz negociação. Não pode ser um imposto incidente sobre outra coisa qualquer, como às vezes querem cobrar do médico que importa um estetoscópio. E aí o médico não é comerciante, não é industrial, não é produtor.
É um prestador de serviço? Sim, mas nem é um prestador de serviço intermunicipal ou interestadual. Por que ele vai pagar ICMS? Aí você pensa que isso não importa para você? Importa, porque o estetoscópio ele vai usar para saber se você está com uma cardiopatia. E se ele importar um que tenha defeito, coitada de você ou de você, coitado de você. Por conseguinte, presta atenção que o ICMS tem a ver com aquele órgão do seu corpo que eu falei. Pois bem, por que eu estou tão agitado com essa questão do ICMS? Eu anunciei no outro meu programinha que o Supremo tem 7 ministros, nenhum é tributarista. Nenhum. Já teve, se lembra que eu falei disso? Aliomar Baleeiro, o baiano que pontificou, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, foi um dos deputados federais mais respeitados, foi até deputado federal pela Guanabara, quando existia, hoje Estado do Rio de Janeiro. Este homem é o mestre de todos nós. O Supremo hoje não tem um tributarista, como não tem também nenhum criminalista. E você fica se preocupando com a briga se vai entrar evangélico, católico, candomblessista, espírita no Supremo? Lá não é igreja, lá não é terreiro de candomblé para eu ficar preocupado com a religião dele. Eu estou preocupado com o notório saber jurídico dele em todas as áreas. Eu estou preocupado com o Supremo Tribunal Federal, que não pode, portanto, ser uma corte de cassação como todos os outros tribunais. Eu estou preocupado com o Supremo Tribunal Federal que seja titular do que nós chamamos jurisdição constitucional, que é algo muito importante. Significa, jurisdição constitucional, guardar a Constituição, preservar a Constituição dos ataques de prefeitos, de governadores, de presidente da República, de deputados, de senadores, de vereadores, do ataque, inclusive, dos tribunais inferiores. Isso é que é a jurisdição constitucional. Aí o Supremo se perde em outras coisas, não se especializa, não tem a tecnicidade do tributarista e vem para entender que comerciante, industrial, produtor é ladrão. Diz, como isso acontece? Vou te explicar. Diz que o ICMS, que é declarado, isso a que eu me referi, e que não seja recolhido aos cofres públicos, é igual ao crime de apropriação indébita. Ora só, o crime de apropriação indébita tem um tipo. O tipo é o seguinte: apropriação indébita de coisa móvel que pertencem a outrem. Diz o Código Penal, coisa móvel alheia. Crime tem tipo fechado, cerrado. E sendo fechado ou cerrado, você não pode fazer analogias. Você não pode fazer similitudes. Podem até aplaudir essa decisão do Supremo Tribunal Federal, menos eu, que entendo que hoje fazem isto em relação a comerciantes, industriais e produtores contribuintes por um equívoco técnico, amanhã fará com você. E você não tem para quem apelar. Porque o Supremo é o último dos patamares. E quando ele erra, errou. Não tem quem conserte. Então volto a te lembrar. O comerciante não faz apropriação indébita de coisa alheia móvel. Porque o ICMS, por ele calculado, mesmo por ele declarado e não recolhido, não é coisa alheia, não é coisa do Estado ainda. Vou fazer uma comparação para poder você continuar me acompanhando nesta minha exposição. Faço uma comparação com a Previdência Social. Na Previdência Social, o empregador desconta do empregado um certo percentual que é recurso do próprio empregado para entregar a Previdência.
Se o empregador, neste caso, retém a parte do empregado, aí sim, ele está se apropriando de coisa móvel, alheia. Alheia de quem? Da Previdência Social. Está claro isto? Voltemos ao ICMS. Para ele calcular o imposto que é recolhível, ele faz uma conta corrente. A Constituição absorveu, desde 1965, portanto, Constituição anterior a esta que nós temos, a chamada conta corrente do ICMS, vindo na reforma tributária de 1965, na genialidade de Rubens Gomes de Souza, copiando todos os sistemas tributários europeus que tratavam do chamado imposto sobre valor acrescido ou sobre valor agregado. Ou seja, significa essa conta corrente que o contribuinte X vai pagar sobre o valor que ele acresceu à coisa que ele recebeu de outra. Por isso a Constituição diz, a de hoje também, que o ICMS incide sobre a operação, se lembra que eu falei de operação mercantil? A operação que este comerciante faz hoje, na qual ele acrescentou valores, valor do salário dos seus empregados, valor da sua margem de lucro, valor de outros custos operacionais que ele tem, ele acrescentou ao valor da operação anterior. Aí ele paga o ICMS sobre este valor que ele acrescentou. Agora, como apurar isto? Ele apura assim, pega o valor do ICMS que incidiu sobre todas as operações anteriores e toma isso com o nome de crédito fiscal. Aí ele pega esse crédito e verifica como é que ele vai ser debitado do ICMS em relação ao que ele acresceu a este valor. Faz a conta corrente e se ele tiver débito, ele recolhe. Se ele não tiver débito, ele se credita novamente e a conta corrente continua. Por essa razão, há uma técnica para apurar o ICMS. Vou repetir. E por essa razão, é que o artigo 166 do Código Tributário Nacional, entenda, Código Tributário Nacional é uma lei que vem logo abaixo da Constituição e que explica como é que você faz a Constituição ser efetiva. É que nós chamamos em sala de aula lei integrativa da Constituição, que ela é quase um desdobramento da norma constitucional. Pois bem, o artigo 166 do Código Tributário Nacional diz que nesse tipo de imposto, que é a mesma coisa que o IPI, que é federal, o ICMS, que é estadual, nesse tipo de imposto, que você tem conta corrente, você pode ser restituído do indébito, do que você pagou a maior. Como é que você vai pagar a maior se você já declarou o valor? Pode ter havido engano naquela declaração. Pode ter havido questões relacionadas com determinadas deduções que a legislação permite e que na hora de fazer os cálculos, no infernal sistema de livros, no infernal sistema de notas fiscais, ele se baratinou. Então, o próprio legislador determina que você faça a sua forma de ser, nós chamamos de repetição do indébito, você receber de volta aquilo que você pagou. Ao contrário, agora você veja, pode o Supremo Tribunal Federal, com tanta engrenagem, chegar e dizer que comerciante, industrial, produtor é ladrão porque declarou o ICMS e não recolheu? Não pode. A resposta é: nenhum deles é ladrão, nenhum deles fez apropriação indébita de coisa alheia móvel. Você vai te perguntar assim, mas como é que você pode chegar a ser ministro do Supremo Tribunal Federal assim?
Pode sim. Apenas ele precisa ter humildade de saber que ele não é dono do mundo do conhecimento. E ele, portanto, examinar com mais profundidade a questão. Vejam bem, decisão do Supremo Tribunal Federal ou decisão da Justiça, cumpre-se. Não se discute, a não ser que você seja professor. Porque como professor você tem liberdade de cátedra assegurada pela Constituição. E está falando aqui um professor que, tendo liberdade de cátedra, respeita o Supremo Tribunal Federal como a maior instituição da democracia, como um esteio maior da democracia, mas formado por homens e, como ser humano, podem errar. Olha, vamos continuar dialogando neste canal e se inscrever nele. E você toca no sininho para poder você se atualizar sempre sobre o que Edivaldo Brito está como professor. Portanto, como homem que tem responsabilidade de transmitir conhecimento, está passando para você. Até a próxima.